Existe alguma possibilidade de o Palmeiras mandar dois jogadores pro Zenit para ter Claudinho em definitivo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que eu apurei sobre essa história e fala também sobre o clube espanhol interessado no Murilo, zagueiro do Corinthians. Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Kaká deu declarações fortes sobre o que pensa da atual diretoria tricolor. Já o Flamengo entrou forte na briga por Bruno Mendes, zagueiro que parece estar de saída do Corinthians. Fala ainda sobre a SAF do Galo, as últimas do mercado, os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria desejar, em primeiro lugar, uma ótima sexta a todos, depois pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like, se inscrevam no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos da Série B e da Série C que acontecem nessa sexta-feira com os meus palpites. Nos 3 jogos da Série B, para mim, Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense da Botafogo, Vitória e Ituano, jogo legal, com vitória do Vitória, para completar o mais equilibrado de todos. Criciúma e Atlético Goianiense, 2 candidatos ao acesso, vou de Criciúma. Na Série C tem América de Natal e Operário, eu vou com o time Potiguar. Para você também participar na aposta ganha, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro agora mesmo e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante do departamento de futebol que assegurou que não existe nenhuma negociação entre o clube e Serginho. Esse é um atacante de lado de campo brasileiro que pertence ao Giresunspor. Seu contrato na Turquia se encerra em 30 de junho e ele está praticamente fechado com o Vasco. No começo dessa semana, a imprensa turca falou que ele não iria para o Vasco e sim para o Botafogo. Dá para descartar o Botafogo, a tendência é que ele vá de fato para o Vasco. Bora falar sobre Christian Barletta, atacante do Corinthians, comprado por 5 milhões de reais, depois do fim do Campeonato Paulista, fez ótima participação pelo São Bernardo. Uma série de especulações de que o Corinthians decidiu por emprestá-lo. Conversei com gente do Corinthians e também com o empresário do atleta, ambos asseguraram que não existe até agora nenhum movimento nesse sentido. Bora falar também sobre o Brasil, que tem 2 empresas entre as 10 com as melhores médias de jogadores do mundo. Eu me refiro a empresas de agenciamento de atletas. A primeira colocada é a Bertolucci Esportes, de Juliano Bertolucci, de quem eu falo com bastante frequência. A 10ª é a de Márcio Bittencourt, que se chama Márcio Bittencourt Esportes. Para fechar o giro de notícias, contar que Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira, foi flagrado em vídeos e fotos na Neoquímica Arena na última quarta-feira, torcendo pelo Timão na classificação contra o Atlético. Ele não fez questão nenhuma de esconder e foi ao lado de amigos vestindo a camisa da Gaviões da Fiel. Hora de falar sobre os 8 times que seguem vivos nas quartas de final da Copa do Brasil. Para começar, é importante lembrar que cada um desses times vai ter direito a um prêmio da CBF de 4.300.000 reais. São eles: o Atlético Paranaense, o América, o Bahia, o Corinthians, o Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Detalhe importante, dos 8 classificados, 5 precisaram ir até os pênaltis para assegurar a vaga. São eles o São Paulo, Bahia, América, Atlético Paranaense e Corinthians. São 3 times paulistas, um carioca, um mineiro, um gaúcho, um baiano, além de um paranaense. Queria contar também que as últimas 2 vagas foram conquistadas nessa quinta-feira. O Flamengo fez 2-0 no Fluminense, despachando o Flu depois de um empate em 0-0 na partida de ida. Rubro-negro abriu o placar com a Arrascaeta no primeiro tempo de cabeça e Gabigol deu números finais ao jogo na etapa final. 6º jogo sem vitória do Fluminense, que vive a pior crise desde a volta de Fernando Diniz. Já o São Paulo conseguiu uma proeza. Havia vencido por 2-0 o Sport na Ilha do Retiro e perdeu por 3-1 dentro de casa, garantindo a vaga apenas na decisão por pênaltis. Daqui a pouco eu conto mais sobre o tricolor. Contei para vocês no vídeo dessa quinta-feira que 2 clubes gigantes do futebol europeu estão de olho na SAF do Galo, lembra? Pois bem, bora tentar entender quais podem ser esses possíveis clubes. Importante, fonte atleticana que me deu essa informação das negociações com esses 2 clubes de referência na Europa não deu nenhum detalhe sobre quais são. A pessoa assegurou que há cláusulas de confidencialidade que a impedem de revelar qualquer paradeiro. Nenhuma informação além do fato de serem clubes de relevância, possivelmente com grupos atrás.
Podemos pensar que o Grupo City seria um dos interessados? Não. O Grupo City já adquiriu o Bahia, não vai ter dois times disputando as mesmas competições. Será que dá para imaginar a Qatar Sports Investment, aquele fundo do Qatar que detém os direitos do PSG e está em busca de clubes no Brasil e no exterior? Sim, é uma possibilidade. Imaginando que a QSI, como é conhecida também a Qatar Sports Investment, conversa atualmente com o Santos. Algum tempo atrás, vocês vão lembrar que a Fenway Sports Group, que é dona do Liverpool, também cogitou ter mais clubes no seu portfólio. E entre as possibilidades, o Brasil seria uma alternativa. Para completar, queria falar sobre o Newcastle da Inglaterra, time que recentemente foi comprado por Mohammed bin Salman. Ele é herdeiro da família real da Arábia Saudita, um dos caras mais ricos do mundo. Transformação do Newcastle, você já viu, time que vinha da segunda divisão e que fez campanha de classificação para Champions. Pois bem, ele faz parte do Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita e em algum momento já se discutiu a possibilidade de montar vários clubes dentro desse portfólio. E aí certamente o futebol brasileiro seria um mercado extremamente atrativo. Você, torcedor do Galo, caso algum desses nomes seja de fato real, tem preferência? Use o espaço para comentário, quero saber sua opinião. É hora de falar sobre o mercado do Flamengo, que promete ser o mais agitado do futebol brasileiro na janela de julho. Vários nomes. Já falamos sobre o goleiro Rossi, contratado para metade do ano, sobre Luiz Araújo, comprado por 10 milhões de dólares junto ao Newcastle, negociações acontecendo por De La Cruz e Alan. Recentemente também se especulou a possibilidade de Rezi, volante do Huracan da Argentina, pintar no rubro-negro. Queria acrescentar mais um nome. Trata-se de Bruno Mendes. Zagueiro que pertence ao Corinthians, vive os últimos meses do contrato com o Timão e tem enrolado o Corinthians por uma resposta para uma oferta de extensão do contrato. A ideia do Bruno e do seu representante é chegar até julho sem qualquer acordo com o Corinthians para que ele possa assinar um pré-contrato, e é nesse contexto que o Flamengo aparece com bastante força. O Internacional é o time há mais tempo interessado na contratação do Bruno Mendes, embora o Bruno ainda não tenha assinado um pré-contrato. De acordo com Samir Carvalho, jornalista que cobre de perto o Corinthians, o Flamengo entrou com tudo e está tentando convencer o Bruno Mendes a assinar esse pré-contrato para se mudar de graça ao rubro-negro na próxima temporada. Flamengo que deve ter reformulação no sistema defensivo, Rodrigo Caio, cujo contrato se encerra em dezembro, e Pablo, que tem contrato longo, mas tem sido pouco utilizado, dificilmente estarão na Gávea para 2024. E o nome de Claudinho, atacante do Zenit, voltou aos trending topics do Brasil nos últimos dias, tudo por causa da possibilidade dele ser contratado pelo Palmeiras. Eu já havia antecipado para vocês algumas semanas atrás que o Claudinho adoraria jogar no Palmeiras. O Abel é fã do jogador e entende que ele teria um papel importante de protagonista, imaginando até a seleção brasileira. Essa ideia encantou o Claudinho, que tem feito esforços nos bastidores para conseguir convencer o Zenit a liberá-lo para o Palmeiras. Negociação das mais complicadas. E é em meio a esse contexto que surgiram nas últimas horas informações dando conta de que o Palmeiras teria oferecido 2 jogadores ao Zenit para contratar o Claudinho. Uma operação mais ou menos parecida com a que o Corinthians fez para contratar em definitivo o Yuri Alberto. Você vai lembrar que o Yuri era do Zenit, havia sido comprado do Internacional por 25 milhões de euros. O Corinthians cedeu em definitivo Robert Renan e o Duqueiroz, além de percentuais do goleiro Ivan e também do Mantuan, para ficar com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Perguntei para um dos representantes do Claudinho se existiu algum movimento do Palmeiras ou do Zenit para discutir essa possibilidade de uma troca. E a resposta foi, abre aspas, nem o Zenit nem o Palmeiras propuseram nada ainda, fecha aspas. Queria chamar atenção para esse ainda. Existe a expectativa do pessoal da Elenco Esportes de que Palmeiras e Zenit possam conversar um pouquinho mais para frente. Vale a lembrança de que a janela no Brasil só reabre em 3 de julho. Difícil vai ser convencer os russos a liberarem o Claudinho por um valor baixo. Que jogadores você cederia para o Zenit para ter o Claudinho em definitivo? Use o espaço para comentários e avalie. E essa história de que o zagueiro Murilo, titular absoluto no Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, pode ir para a Espanha diante de uma oferta de 17 milhões de euros ou 92 milhões de reais. Informação divulgada nas últimas horas por uma página que cobre o Corinthians chamada Central do Timão. Fui conversar com uma pessoa muito próxima ao Murilo, que faz parte do staff do jogador. Essa pessoa me respondeu o seguinte, abre aspas, a proposta é do Sevilha e veio na semana em que o Murilo estreou no profissional, até porque o clube de lá já monitorava há bastante tempo o Murilo.
A proposta, inclusive, veio por meio de um grupo de empresários brasileiros, fecha aspas. A pessoa, inclusive, que pediu anonimato, assegurou que a oferta ficou bem distante dos 17 milhões de euros citados e que o Corinthians já fez questão de descartar. Desde então não houve uma segunda proposta, ou seja, nesse momento não existe nenhum clube negociando com o Corinthians a aquisição do Murilo. Atleta de 21 anos de idade que tinha 100% dos direitos econômicos presos ao Timão, só que o vínculo dele se encerrava em dezembro. Para não correr o risco de perdê-lo de graça, o Corinthians em fevereiro estendeu o contrato até dezembro de 2025, deixando 20% do valor de uma venda futura para o zagueiro. Dessa maneira, se fechar com o Sevilha ou com qualquer outro clube, o Corinthians fica com 80% do valor total do negócio. Nicola, mas em um clube italiano tem interesse? Mandei essa pergunta para a pessoa do staff do Murilo e ouvi a seguinte resposta, abre aspas, quanto a uma oferta de um time italiano é mentira, não chegou nada, fecha aspas. Hora de falar sobre o São Paulo. Que susto o tricolor deu para os quase 50 mil torcedores que foram ao Morumbi. Derrota por 3-1 para o Sport, a primeira derrota de Dorival Júnior no retorno ao tricolor, depois de 11 jogos de invencibilidade e a classificação somente nos pênaltis. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Queria repercutir a entrevista forte que o Kaká deu ao Denilson Show. Denilson tem um podcast e convidou o Kaká para participar. Curiosidade, Kaká é ídolo do São Paulo e segue muito próximo do tricolor, ele é inclusive sócio do clube e tem participado de campeonatos entre sócios por lá. O Kaká respondeu da seguinte maneira sobre o que pensa do São Paulo de hoje, abre aspas. O momento de campo que o São Paulo atravessa é muito bom, gostaria que esse momento fosse correlacionado com a gestão. O que estamos fazendo com esse dinheiro? Como estamos investindo? A dívida tem diminuído? Estão montando bons times e ganhando títulos? Pergunta o Kaká, que completa. É isso que eu gostaria de ver no São Paulo e nesse momento não está acontecendo. Você concorda com o Kaká? Entende que as críticas são justas? Vale a lembrança de que Júlio Casares é o presidente do tricolor, ele está no seu 3º ano de mandato, 3º e último. Vai haver uma eleição para presidente no fim do ano e tudo indica que ele será reeleito. A dificuldade é grande, as dívidas de fato não foram reduzidas, embora o passivo que ele assumiu, especialmente deixado por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi dos mais impressionantes e assustadores. Bora fechar o vídeo para falar sobre um leilão de uma camisa de Pelé, que tem um lado beneficente importante. Bora explicar essa história. No dia 14 de junho, às 15 horas, uma camisa do Pelé, número 10, usada num jogo entre Santos e Bangu em 1968, em partida da Taça Roberto Gomes Pedrosa, como era conhecido antigamente o Campeonato Brasileiro, será leiloada. O lance mínimo é de R$90 mil. E o vencedor desse leilão vai estar dando uma baita força para o Lincoln, que hoje tem 80 anos de idade, foi atleta de futebol profissional e defendia o Bangu. Foi ele quem trocou a camisa com o Pelé 54 anos atrás. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Lincoln decidiu agora, 54 anos depois, colocar a camisa para leilão? Tudo porque ele descobriu que a esposa dele está com um estágio avançado de Alzheimer. A doença atingiu um nível bem preocupante e os custos do tratamento são muito altos. Então, ele decidiu abrir mão dessa camisa, que é a maior relíquia que ele tem da carreira, para poder ajudar no custeio do tratamento da esposa. Só para relembrar os mais antigos, o Lincoln é o Lincoln Dias Alves, ele foi irmão do Washington, que jogou na Lusa, e do Geraldo, que jogou no Flamengo. Você lembra? E você, tá a fim de participar? Tem 90 mil de lance inicial? Se não tem, ajuda a divulgar. Certamente vai ser super importante para que a gente consiga ajudar o Lincoln. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Abraço, tchau!